Provérbios, capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, até ao ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras de bolsa. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é com um mensageiro da morte, mas o homem sábio apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, quanto mais é excelente adquirir a prudência do que a prata. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito perece a queda. Precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir os despojos com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescentará doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro,
e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. Coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança ao regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Capítulo 17. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. O malfazejo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos, e os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Pedra preciosa é o presente aos olhos dos que o recebem. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. O que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mais profundamente entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no tolo. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal, mas o mensageiro cruel se enviará contra ele. Encontre-se com o homem ursa, a qual roubaram os filhos, mas não o louco na sua estultícia. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Como o soltar as águas é princípio da contenda. Deixa por isso a porfia antes que seja envolvido. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo o tempo ama o amigo, na angústia nasce o irmão. O homem falto de entendimento dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. O que ama a contenda, ama a transgressão. O que alcança a sua porta, busca a ruína. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem língua dobre virá a cair no mal. O que gera um tolo, para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido
virá a secar os ossos. O ímpio tira presente do seio para perverter as veredas da justiça. No rosto do sábio se vê a sabedoria, mas os olhos do louco estão nas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai, e amargura para quem deu à luz. Não é bom também punir o justo, nem ferirem os príncipes, ao que age justamente. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento, e o homem de entendimento é de precioso espírito. Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por sábio. Capítulo 18. Busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e o ribeiro transbordante é fonte da sabedoria. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, para derribar o justo em juízo. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é a tua própria destruição. Os seus lábios, um laço para a sua alma. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e entrará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte, e como um muro alto na sua imaginação. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. O presente do homem alarga-lhe o caminho e leva-o à presença dos grandes. O que primeiro começa o seu pleito, justo parece, mas o seu companheiro o examina. A sorte faz cessar os pleitos e faz separação entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que acha uma mulher, acha uma coisa boa,
e alcançou a benevolência do Senhor. O pobre fala com rogos, mas o rico responde com durezas. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Capítulo 19. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que apressa em seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente. O que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem. Quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras, mas não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma, e o que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sob a transgressão. Como o bramido do filho do leão é indignação para o rei, mas como o orvalho sobre a terra é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejador contínuo as contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alcançarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos seus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar à boca. Fere o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende o sábio e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai
ou afugenta sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução, de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores e os açoites para as costas dos tolos. Capítulo 20. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoraçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Como o bramido do leão é o terror do rei, e como o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Como águas profundas é o conselho do coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Cada qual entre os irmãos apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no seu trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? 2 espécies de peso e 2 espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma como a outra. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a obra for pura e reta. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartará de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Há ouro e abundância de rubins, mas o lábio do conhecimento são joia preciosa. Aquele que fica por fiador do estranho tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Suave é o homem ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca o encherá de pedrinhas, de areia. Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que o que afaga com seus lábios não te entremetas. O que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada, e ficará em trevas densas, entrando-se apressadamente de posse de uma herança no princípio do seu fim, não será bendito. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor, e ele te livrará. 2 espécies de peso são abomináveis ao Senhor, e balança enganosas não são boas. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois,
como contenderá o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo, e feitos os votos, estão então inquirir. O rei sábio dissipa os ímpios e faz girar sobre eles a roda. A alma do homem é lâmpada ao Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Benignidade e verdade guardam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as cãs. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Capítulo 21. Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos do dirigente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aquele que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles procuram praticar a justiça. O caminho do homem perverso é intensamente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do homem deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio, e do reto o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta
do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobe o sábio e derruba a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é seu nome. Trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo o dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferece-o com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falará sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. O cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Capítulo 22. Mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a praga e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontrarão, a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando conhecer, envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que semear a perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda. Cessará a questão e a vergonha. Com o que ama a pureza do coração e tem graça nos teus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra o Senhor, aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara de correção o afugentará dele.
o que oprime o pobre para se engrandecer a si, ou que dá ao rico, certamente empobrecerá. Breves discursos morais do sábio acerca de vários assuntos. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência, porque é coisa suave e se as guardares no seu coração e se aplicares todas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. A ti tas faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviareis. Não roube ao pobre, porque é pobre, nem atropeles a porta do rico, na porta o aflito, porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhes tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as tuas veredas e todos o laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens como pagar, por que tirariam a sua cama de debaixo de ti? Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Vistes um homem diligente na sua obra? Perante os reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Capítulo 23. Quando te assentares a comer com um governador, mente atenta bem para que se pôs diante. Põe uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Não te canses para enriqueceres, dá de mão à tua própria sabedoria. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou na sua alma, assim é. E ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Vomitarias o bocado que comestes e perecerias as tuas suaves palavras? Não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entres nas herdades dos órfãos, porque o seu Redentor é forte, e ele pleiteará a sua causa contra ti. Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fastigarás com a vara e livrará a sua alma do inferno. Inferno que significa Sheol ou Hades. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio, e exultará
o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Não tenha o teu próprio coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom, não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige o caminho a teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Compra a verdade e não vendas, sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus ossos observem os meus caminhos, porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha. Também ela, como um salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra, e como o basilisco picará. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, e o teu coração falará perversidades, e serás como o que dorme no meio do mar, e como o que dorme no topo do mastro, e dirás: escaparam-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez. Vimos nesses capítulos as orientações do sábio Salomão para nós que desejamos seguir um caminho bom e agradável ao Senhor. No verso 1 do capítulo 18, vemos o sentido da união, pois declara que o que busca o seu próprio desejo se separa, e nós não devemos buscar nossos próprios desejos, pois se assim o fizermos, estaremos agindo de forma egoísta, e isto é abominação para o Senhor. Vemos conselhos acerca da prudência, da inteligência, da sabedoria e, enfim, vamos cumprir com estes conselhos, ouvir, prudentemente estes conselhos, para que possamos ter vida e, após a morte, para que possamos ressuscitar no dia em que o Senhor virá nos buscar. Shalom Adonai e até breve.